que havia uma vitória do Chega em algumas alterações à lei laboral e depois os deputados do Chega acabarem por votar contra esta proposta do Governo. Foi uma cedência às pressões das redes sociais, como disse o PSD? Não, essa última parte da pergunta até era escusada, é uma provocação simpática, mas não é isso que nos move. A parte principal da sua questão, essa sim importa, perguntou-me porque é que neste espaço de tempo a posição terá mudado, mas isso tem uma resposta simples. Foi que o PSD não honrou a abertura para determinados compromissos que a determinado momento manifestou. Traduzindo isto numa frase popular, roeu a corda. E, portanto, nós não nos, em que sentido, nós não nos vendemos, nós não nos vergamos e, portanto, quando se cria uma expectativa de que há abertura para aproximações em determinadas matérias, se faz crer isso mesmo até ao cair do pano. E até ao cair do pano se volta com determinadas posturas atrás, na expectativa que do outro lado esteja alguém que, como se costuma dizer, se coma e cale-se. Pode concretizar, Sr. Deputado? Não, isso não vou concretizar por uma razão simples. Primeiro porque eu não sou o presidente do meu partido. Como a Luísa também disse muito bem, houve reuniões diretas entre o Dr. André Ventura e o Dr. Luís Montenegro. Agora, aquilo que lhe posso dizer é que, aliás, isso pode verificar em todas as intervenções. Permita-me esclarecer algo que me parece importante. Eu tenho ouvido dizer a várias pessoas que o Dr. André Ventura foi tendo várias posições. Permitam-me clarificar, já agora que aqui estou. Foi sempre a mesma coisa. O Dr. André Ventura começou por dizer que a proposta de reforma, tal como foi inicialmente apresentada, não servia. Num segundo momento, apresentou sugestões de alteração, aquilo que eram, de alguma maneira, as nossas bandeiras para poder haver um compromisso. Entramos depois num momento de negociação que, sendo confirmado pela postura de ambas as partes, levaria a um cenário final positivo e depois esse não se verificou. Nós somos sempre coerentes. Mas André Ventura também foi colocando em cima da mesa questões e condições novas. Claro. E uma delas tem a ver com a redução da idade da reforma. Ora, o Primeiro-Ministro já disse que propôs uma comissão para estudar a eventual redução da idade da reforma e foi o Chega que não quis isso. O problema, Luís, é que neste país as comissões e os grupos de trabalho nestas matérias servem para pouco ou mesmo nada. E, aliás, eu até me vou atravessar aqui um bocadinho. Eu não sei... Estes debates são sempre um pouco ingratos porque eu não sei o que é que os meus companheiros de painel sabem e o que é que acham que sabem, mas podem não saber. Estou-me a dirigir nomeadamente para o meu colega do Partido Social Democrata. Porque tanto se fala que o Partido Chega é muito radical nas suas propostas e apresentam sempre essa coisa da descida da idade da reforma como aquela bandeira que destruiu tudo. Uma condição que o Primeiro-Ministro disse que é precipitada e refletida. Eu posso lhe dizer que até fizemos uma tentativa de aproximação nessa matéria e que a dada altura até abria a porta para que o que fosse possivelmente aprovado nem fosse tanto uma descida da idade de reforma, mas podia passar por outras formas de melhoria dessa mesma condição que podia ter a ver somente, por exemplo, estou-me a lembrar, com já nem era descer, era apenas não aumentar. Portanto, nós fizemos um esforço de conciliação com o Partido Social Democrata. E o Partido Social Democrata abriu a porta à negociação. E depois, no fim, ao cair do pano, não é assim então, que se faz. Isso quer dizer que o Chega estava disposto a abdicar dessa linha vermelha? Não, o Chega não está disposto a abdicar de nada, Luísa. Não transforma as minhas palavras. Quando disse que admitia não descer a idade da reforma, mas simplesmente não aumentar... Não ponha na minha boca palavras que eu não disse. Estou a fazer uma questão. O Chega não abdica de nada. O Chega estava numa negociação. E uma negociação de boa fé é exatamente isso. As partes têm posições originárias e depois, nesse caminho negocial, há cedências, há limar arestas e há pontos que têm que ser equacionados. Eu não estou com isto aqui a dizer que seria, sim senhor, possível ou não. Estou-lhe a transmitir de boa fé, de viva voz e com conhecimento próprio, de causa, de quem sabe o que está a dizer... Que foi o governo que não teve abertura. Foi o governo que conduziu estas negociações onde elas desembocaram. Nós sempre dissemos e fomos sempre coerentes. Se considerássemos que esta reforma laboral fosse negativa para os trabalhadores, não a iríamos aprovar. Para que assim não acontecesse, apresentámos várias sugestões para que fosse positiva naquilo que é o nosso entendimento sobre a matéria, obviamente. Portanto, se já lhe disse, acho que ficou claro. Fredo Maia, desta vez é caso para o PCP aplaudir o Chega? Com o devido respeito, não é assim que as coisas se analisam. Eu queria começar por salientar a saudação que fazemos à
luta dos trabalhadores, dos seus sindicatos, da CGTP, da UGT, de largos setores. Acha que isso foi decisivo na decisão do Chega de não viabilizar esta proposta? O Chega só votou contra porque estava numa posição desagradável para ele próprio, que era de votar contra uma rejeição clara, inequívoca dos trabalhadores. O Chega está a rejeitar essa afirmação. Há longos meses. E, portanto, o que aconteceu no Parlamento, com a rejeição, com a derrota do pacote laboral, confirma duas coisas que o PCP vem dizendo há largos meses, desde o início. Primeiro, que este pacote laboral só tinha um destino possível, que era o caixote de lixo. E esse desígnio confirmou-se. Portanto, está no caixote de lixo. E, portanto, foram criadas as condições, fruto de luta determinada, inquebrantável dos trabalhadores e dos seus sindicatos. Evidentemente, mas o PCP não regateou também nenhum esforço nesta luta, na mobilização dos seus militantes, etc., neste combate, e confirma-se que eram justas as posições e foi ajustada o processo de luta que se desenvolveu. E perante este processo claramente esmagador, não temos dúvidas nenhumas, o Chega não tinha outro remédio senão votar contra o pacote laboral pela simples razão que não poderia aprová-lo, a menos que chegasse a uma negociata estranha que ainda está por esclarecer. E essa questão da idade das reformas está muito por esclarecer. Aliás, eu desafio o Sr. Deputado Rodrigo Taxa a explicar aqui o que é que, em concreto, a proposta de resolução do Chega sobre a idade de reforma propõe. Propõe zero, Sr. Deputado, zero de compromisso, que era recomenda ao Governo que vá trabalhando numa redução progressiva da idade da reforma. Ora, o PCP sobre esta matéria há muitos anos tem uma posição muito clara e tem-na levado a plenário, que é preciso repor a idade legal de reforma nos 65 anos e é preciso garantir o acesso à reforma antecipada sem penalizações mediante 40 anos de desconto. A verdade é que foi essa questão que acabou por inviabilizar o acordo e nisso tanto Chega como o Governo dizem que foi exatamente essa questão. Eu não tenho líquido. Para mim não é líquido que tenha sido isso. O Primeiro-Ministro acabou de dizer que o Chega colocou os interesses político-partidários à frente do interesse nacional nesta matéria. Também queria perguntar se esta alteração em 24 horas não pode levar a que o Chega não seja um parceiro confiável. A Luísa é uma jornalista altamente experimentada, mas o que é que estava à espera que o Primeiro-Ministro viesse dizer? Que a culpa disto tudo cair foi dele? Quer dizer, há coisas que se dizem que é o que se tem que dizer. O Primeiro-Ministro disse aquilo que lhe convinha. À parte dele, o Sr. Primeiro-Ministro... E é nesse sentido que devemos interpretar também a declaração que o Rodrigo Taxa fez há pouco, de que a responsabilidade é do Governo? O que lhe posso dizer é que se o Sr. Primeiro-Ministro ouvir a minha primeira intervenção neste debate, sabe exatamente aquilo que eu estou a dizer. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro pode enganar algumas pessoas. A outras, como eu, não engano. Ele não engana ninguém. Não pode. Enganou foi o André Ventura anteontem, quando disse praticamente que havia uma vitória nesta este debate tem sido realmente impecável, com todas as nossas divergências, não nos estamos aqui a atropelar. Deixa-me só eu, por favor, terminar a minha... As coisas corretas. Joaquim, as coisas são como eu estou a dizer. E se eu estou a afirmar tão perentoriamente, eu sei o que estou a dizer e o Sr. Primeiro-Ministro também sabe aquilo que eu estou a dizer. Ponto. A segunda parte da questão da Luísa era se o Chega, ao chumbar esta proposta... Depois de termos ouvido André Ventura num dia a dizer que havia uma vitória graças ao Chega em medidas de alteração às leis laborais, tocamos 24 horas depois o voto é contra, em que medida é que isso põe em causa ou não a confiabilidade do parceiro Chega? Estamos sempre à volta da mesma questão, na medida em que, se alguém 24 horas mudou, o Sr. Primeiro-Ministro podia esclarecer o país porque é que mudou. Agora, isso não nos impede, noutras matérias daqui para a frente, de ter a mesma disponibilidade e abertura para discutir com o Primeiro-Ministro como tivemos até agora. Não nos impede em nada. O Primeiro-Ministro esclareceu que, do ponto de vista do Chega, a questão da idade da reforma era uma condição que não podia desistir e, portanto, que o Governo não ia aceitar pôr em causa o pagamento das pensões. O Sr. Primeiro-Ministro terá contado da forma, repito, que lhe interessou contar. Se me permite retomar o meu raciocínio, que acho que é importante neste ponto. O desfecho desta negociação não ter corrido bem não nos impede de continuar a negociar, como aliás os portugueses desejam em todas as matérias, mas permitam-me só, que eu acho também importante, eu ouvi com atenção o Sr. Deputado Alfredo Maia e também o Partido Socialista, e já tenho dito isto noutros debates.
com todo o respeito, pese embora uma vincada e profunda divergência. Eu, às vezes, quando ouço os partidos de esquerda falar, e nomeadamente o Partido Comunista, parece que têm o monopólio dos trabalhadores. Não funciona assim. Há trabalhadores e patrões a votar em todos os partidos. Portanto, quando o Partido Comunista vem falar que o país estava todo em bloco contra esta reforma laboral, que os trabalhadores, todos ou quase todos, estavam contra a reforma laboral. E também que foi por isso que o Chega recuou. Ao seu deputado Alfredo Maia, já aí vou aí. Ao seu deputado Alfredo Maia, o que lhe vou perguntar é o seguinte: então, se o país está todo em bloco de acordo com as suas posições do Partido Comunista, porquê é que vamos a eleições e o seu grupo parlamentar tem o tamanho que tem e os nossos têm aquele que tem? O Chega tem uma habilidade para tresler os factos. Não é tresler, Sr. Deputado. É tresler, porque não foi nada disso que eu disse. Deixe-me só concluir, por favor. Eu não estou a tresler nada. Eu estou a fazer uma pergunta de boa fé, clara, que acho que é o objetivo que todos sentem. Não é por dirigir só ao Partido Comunista. Posso dirigir a outros partidos de esquerda. A Luísa pergunta-me ainda, aliás, o seu deputado do Partido Comunista também disse que o Chega só recuou pelas pressões e porque sentiu que não podia avançar. Claro. É mentira. Eu já expliquei aqui que o Chega apresentou um conjunto de propostas e o Governo decidiu fazer fim-capé, em alguns aspectos virar o bico ao prego e impossibilitar que esta negociação tivesse um desfecho positivo. Portanto, Joaquim, deixa-me só terminar. Eu não te interrompo a seguir. Portanto, ora, vamos lá ver uma coisa. Eu não posso obrigar os seus deputados a acreditarem naquilo que eu estou a dizer. Era o que faltava, não tenho essa pretensão, mas estou aqui neste debate com a mesma boa fé que acredito que os seus deputados estão. Ora, se eu estou a explicar como correu um processo negocial... E com conhecimento de causa, como o senhor deputado já declarou. Exatamente, portanto, não estou aqui a aldrabar nada, não foi por meio de pressões. E termino mesmo com isto. A Luísa acha que um partido como o Chega, que defende tantas coisas, que são criticadas por tanta gente e nunca deixa de estender ter medo da pressão, isso não cola com ninguém. O que está a dizer o meu colega aqui de painel não bate com a realidade. Basta ter assistido às declarações do seu deputado André Ventura. Está-me a dar razão. Anteontem, em que falava da vitória praticamente ao Liberal, que era graças ao Chega que teria havido uma série de modificações das reformas. Mais dias nas férias, mais subsídio de turno. Ele falou de outsourcing, falou de alimentação. E em que, portanto, teria praticamente, que era graças ao Chega que essas reformas teriam sido aprovadas. A questão é que o deputado Rodrigo Taxa diz que, entretanto, quem mudou foi o Governo. Não mudou coisa nenhuma, porque, entretanto, o que se verifica é que quem realmente foi contra a evolução da economia portuguesa, a evolução dos salários, a evolução da competitividade, as melhorias que o deputado André Ventura anteontem dizia que iriam existir, foi precisamente o Chega, ou seja, é o Chega contra o Chega. Não é verdade. Ou seja, anteontem o Chega, aliás, é um partido que não se pode acreditar muito, aliás, e já chega a conhecimento da sociedade portuguesa, não é um partido confiável, diz hoje uma coisa... Mas foi o partido com quem o PSD quis negociar. Eu não sei se essa saiu bem. Saiu muito bem, porque foi um partido que se pôs a negociar. O Partido Comunista Português, aliado agora ao Chega, recusou-se a negociar, e o Partido Socialista é um partido mais imutável da sociedade portuguesa. Não quero mudança de número, está sempre tudo bem assim, é por isso que chegamos ao estado que espera que depois Rodrigo Taxa, o Governo deve abandonar estas propostas do ponto de vista do Chega. Negociava isso no Parlamento. Não falam atualmente. Rodrigo Taxa. Falamos. No meio desta salganhada toda, quais propostas? A da reforma laboral? Sim, as propostas que agora foram chumbadas. Se o Governo deve insistir ou abandoná-las. Luísa, muito honestamente, não quero responder à sua pergunta, não me compete a mim fazer esses juízos e nem sei exatamente o que é que o Governo deve pensar sobre elas. Isso é uma questão para o Joaquim e para o Partido Social Democrata. Mas o Chega estaria disponível para voltar a negociar alterações à legislação laboral, esta ou outras? Luísa, nós já estivemos, como aliás aqui já disse várias vezes, disponíveis para negociar, fizemos-lo, não correu da melhor maneira. Eu não sou presidente do meu partido e, portanto, não substituo a ele para anunciar se estamos ou não disponíveis para nova negociação sobre as mesmas matérias. Até admito que sim, que pudesse acontecer esse cenário, mas não sou eu presidente do partido, portanto não me compete a mim fazer esse compromisso público, digamos assim. Agora, aquilo que lhe posso dizer é que o Governo tem que daqui tirar ilações e tem que perceber que se eu e a Luísa nos sentamos os dois a uma mesa e dizemos os dois que queremos negociar propostas políticas um com o outro, isso tem que ser de boa fé e ambos sabemos que em alguma coisa temos que ceder. Claro. Porque se em alguma coisa não cedermos, não é negociação nenhuma, é apenas um entretém, uma conversa simpática, só para que alguém veja que nós falámos, não é assim que funciona. E, portanto, mas não foi assim que funcionou? Não, já expliquei várias vezes que não. E, portanto, o Governo tem que perceber que, tanto connosco como com qualquer partido da Assembleia da República, se quer negociar, tem mesmo que o fazer. Porque o Governo tem um problema, já teve no Pacto da Saúde, já teve com várias matérias. O Governo anuncia que negocia,
senta-se a uma mesa como nós aqui estamos e para o Governo negociar é apresentar aquilo que quer dizer é isto, os outros interlocutores dizem, Sr. Primeiro-Ministro e tal, mas nós temos aqui esta proposta. Não, mas é isto. Então, se é isto, não é negociar, é impor. E assim nenhum Governo Temos vai para a de terminar, frente. Alfredo Maia. O Chega de anteontem Depois contra o deste... Chega Não é de nada, ontem. não é o O Chega Chega de de ontem desfecho, contra